Eu pedi ao ChatGPT para estruturar um planejamento sucessório para a minha família. E a resposta me surpreendeu até certo ponto. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse vídeo, me acompanhe até o final. Peço desde já que se inscreva no nosso canal do YouTube, aqui a gente traz conteúdos que envolvem planejamento patrimonial e sucessório, o mercado imobiliário. Eu tenho certeza que se você gosta desse assunto, você vai gostar do nosso canal. Se inscreva e desde já deixe um like nesse vídeo que nos ajuda bastante. Para entender melhor essa ideia, eu vou te trazer aqui para a tela do meu computador para que você possa entender um pouco melhor o caso que eu estruturei, que eu passei para o ChatGPT, apresentando um pouco da minha estrutura familiar, atuando um pouco como um leigo em relação ao assunto, inclusive trazendo uma conta do ChatGPT que nunca foi utilizada, nunca tratou nada sobre planejamento patrimonial e sucessório, e eu quero entender quais respostas ele vai trazer diante da necessidade, da demanda que eu vou repassar para ele. E daí a gente vai avaliar quais foram as sugestões, o que é que faz sentido, o que é que não faz, até onde a inteligência artificial pode nos atender em relação ao planejamento sucessório. Eu tenho certeza que esse estudo de caso vai ser bem interessante. Olha, então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu estou colocando inclusive em uma conta do ChatGPT que nunca foi utilizada. Criei aqui uma conta para o escritório, plano gratuito, para que ele não possa utilizar as informações da minha conta pessoal, que eu utilizo há já bastante tempo. É um plano pago e tem muita informação sobre planejamento patrimonial e sucessório que aos poucos ele foi aprendendo com o meu uso. Então essa é uma conta para quem nunca conversou com o ChatGPT sobre planejamento patrimonial e sucessório, então o nível de conhecimento dele vai ser diferente do nível de conhecimento que teria na minha conta pessoal, e é por isso que eu criei outra conta. A gente vai repassar aqui para ele uma situação que aqui dentro do escritório é um caso muito comum. Em geral, as pessoas que nos procuram para planejamento patrimonial e sucessório têm por volta ali, o patrimonialista tem por volta de 50 a 60 anos, normalmente casado, em regime de comunhão parcial de bens, e normalmente tem ali uma família de 2, 3 filhos. Esse é o cenário mais comum dos clientes que nos procuram para realizar um planejamento sucessório. E outro fato também relevante é que o principal ativo da família são imóveis. Então, aos poucos, nós vamos repassando essas informações para o ChatGPT para ver o que é que ele vai nos entregar. Então vamos lá, eu passei aqui para o chat essas seguintes informações. Me ajude a montar um planejamento sucessório para a minha família. Tenho 50 anos, sou casado e tenho 2 filhas. Primeira etapa que ele nos sugere aqui é o mapeamento patrimonial. Essa, de fato, é uma etapa muito importante para a gente entender qual que é a estrutura do patrimônio familiar e assim a gente consiga definir qual que é o melhor planejamento a ser seguido. Se uma holding, se um testamento, se uma doação direta. Vai depender da estrutura patrimonial dessa família. Segundo ponto que ele fala, regime de comunhão, a verificação do regime de casamento. E ao final, inclusive, ele me pergunta qual que é o seu regime. De fato, essa é uma informação muito importante para definir como que esses bens seriam divididos diante de um divórcio ou mesmo do falecimento de um dos patrimonialistas. Terceiro ponto que ele nos levanta, escolha de estratégias sucessórias. Apontando aqui alguns caminhos que podem ser percorridos por meio de um planejamento sucessório. O primeiro caminho que ele coloca, o testamento, né? O bom e velho testamento que a gente sempre fala por aqui, que acabou sendo um pouco esquecido diante da popularidade da holding, mas que é uma ferramenta muito poderosa para resolver muitos casos, a depender da estrutura familiar, dos objetivos, da estrutura patrimonial. É uma excelente ferramenta. O segundo que ele coloca aqui, a doações em vida, né? E coloca que pode transferir bens agora, com cláusulas de usufruto, né? O chat está preparado, está por dentro do assunto, e informa também que incide TCMD desde já. A previdência privada, né? Por meio de PGBL ou VGBL, que são ferramentas no mercado financeiro que nos ajudam em um planejamento sucessório para garantir a liquidez diante da necessidade, diante do falecimento, para que a família eventualmente venha a custear a transmissão da herança e também para dar ali um fôlego financeiro para a família diante da ausência de um patrimonialista. Coloca aqui também a holding familiar, que é uma ferramenta que está em alta há um bom tempo já, que as pessoas tomaram muito conhecimento e começaram a abrir mais os olhos no planejamento sucessório por meio da popularidade que a holding familiar construiu. Vamos até ver aqui o que é que ele coloca de características. A criação de uma empresa para reunir o patrimônio, de fato é isso. Facilita o controle e evita o inventário futuro. Evita até certo ponto, né? De fato, o que está dentro da holding
se já tivesse sido resolvida a sucessão dentro dessa holding, evita o inventário sobre aquilo que estava nessa empresa. Mas, eventualmente, algum valor bancário que continue na pessoa física, algum automóvel, algum imóvel, dificilmente você consegue fugir do inventário. A ideia aqui é minimizar o inventário o máximo possível. Permite a estruturação de cotas, com cláusulas de proteção, inalienabilidade, impenhorabilidade, usufruto vitalício e diversas outras cláusulas que a gente consegue incluir dentro de uma holding familiar. Coloca aqui também o seguro de vida, muito interessante, né? Uma outra ferramenta aí do mercado de seguros, que também, assim como uma previdência privada, nos ajuda em um planejamento sucessório para garantir a disponibilidade, a liquidez, ou seja, dinheiro na conta para que a família consiga lidar com um inventário e também com a ausência financeira, ausência física e financeira daquele patrimonialista. Daí, ele segue aqui com o planejamento tributário, quarto ponto. Avalie o impacto de ITCMD, os custos de inventário e também o imposto de renda sobre o ganho de capital em doações ou sucessão. De fato, o chat ele vai trazendo aqui diversas informações importantes para um planejamento sucessório, um pouco soltas, né? Ele vai jogando ali algumas possibilidades, algumas observações, mas não conseguiu estruturar, né, que foi o prompt que a gente passou para ele, um planejamento sucessório para o meu caso. Ele coloca ainda por fim, documentação e regularização, garanta que os bens estejam em nome correto e com registro atualizado. Muito interessante. É bem comum algumas famílias chegarem aqui ao escritório querendo realizar um planejamento sucessório, só que nem no momento atual a família está com patrimônio regular, né? Então é difícil realizar um planejamento sucessório dessa maneira e, de fato, é importante garantir que esses bens estejam devidamente registrados, devidamente regularizados. Converse com a sua família, explique as suas decisões e intenções, evitando conflitos futuros. Olha, isso é uma recomendação, mas, por vezes, é uma opção do patrimonialista não levar conhecimento da família a decisão que ele toma sobre o seu patrimônio. É possível, por exemplo, realizar um testamento em que só você vai ter conhecimento de como que esses bens serão divididos diante da sua ausência. Não precisa levar a conhecimento da sua família, mais claro. Se você sente segurança e vê que esse é um cenário positivo, de fato essa recomendação faz um sentido, né? E aqui, por fim, ele traz um exemplo prático. Vamos prestar atenção aqui, porque foi esse o prompt, né, que eu passei para ele, dele trazer uma estrutura de um planejamento sucessório. Você cria uma holding, transfere imóveis de aluguel e parte das aplicações financeiras. Mantém o usufruto vitalício sobre tudo, faz testamento destinado para destinando parte disponível a uma causa ou a uma filha específica com justificativa, adquire seguro de vida para a liquidez imediata dos herdeiros e mantém investimentos pessoais em VGBL com suas filhas como beneficiárias. É interessante porque aqui ele construiu uma holding, né, transferiu os bens para essa holding, mantém o usufruto vitalício sobre tudo, né? Em momento algum ele falou sobre realizar uma doação para as filhas, né? E ele recomenda fazer um testamento destinando parte disponível para uma filha ou quem quer que seja que eu queira beneficiar. E por fim ele recomenda algum meio para se ter a liquidez, que é um seguro de vida, e também fala aqui mais à frente sobre os investimentos em VGBL. Então, ele não chegou a uma conclusão, de fato, de um planejamento sucessório adequado para a minha realidade, jogou aqui algumas informações e também não fez grandes perguntas de particularidades no meu caso. Então, pelo menos nesse primeiro prompt, né, sem conhecer muito da estrutura da minha família, dos objetivos, ele não entrega algo eficaz. E aí ele até se propõe no final de, se quiser, posso te ajudar com um modelo de testamento, uma simulação de doação com usufruto, uma estrutura básica de holding ou uma análise tributária. Vamos fazer o seguinte, passei aqui para ele, que eu vou adicionar informações. Sou casado em comunhão parcial, que ele tinha perguntado acima qual era o regime, e informei uma outra particularidade, que boa parte do meu patrimônio é imobiliário. Como eu posso realizar essa sucessão? Vamos colocar aqui por meio de uma holding.
para ver o que ele vai nos entregar. Então vamos lá, eu adicionei mais essas informações e, para ser mais objetivo, vamos aqui pular para o passo a passo para criar a sua holding patrimonial. Análise patrimonial e societária, levantamento de todos os imóveis e avaliação da viabilidade de transferência à holding. Pode haver ITBI dependendo do uso dos imóveis. Olha só, muito bem. De fato, o que a gente sempre fala aqui, um dos passos muito importantes da constituição de uma holding é notar a estrutura patrimonial daquela família, né? Ou seja, o levantamento de todos esses imóveis. E um segundo passo importante também, gostei da sugestão dele, de avaliar a viabilidade da transferência à holding. Porque a gente tem que considerar que vai incidir ITBI nessa operação, muito provavelmente, a depender da localidade, mas vai incidir ITBI nessa operação e é importante levar em consideração qual vai ser o benefício fiscal de levar aquela holding de levar aquele bem para a holding. A gente sabe que nem sempre o benefício fiscal é a prioridade da família, mas que ela precisa tomar conhecimento de quanto que custaria incluir esse bem à holding e também qual seria o benefício que ela tomaria de levar esse bem para a holding. Escolha do tipo societário, LTDA, a mais comum de fato. Você e sua esposa podem ser sócios iniciais, tudo bem, e as cotas podem ser doadas posteriormente às filhas com cláusulas específicas. Claro que desde que seja o interesse do patrimonialista, né, dos detentores dessas cotas, quando a gente fala dessas cláusulas específicas, elas podem existir ou podem não existir, e a definição dessas cláusulas é um trabalho muito importante do advogado que vai acompanhar na constituição dessa holding. Daí ele vem a elaboração do contrato social. Veja, o contrato social é um dos documentos mais importantes, ou o documento mais importante de uma holding. É a constituição dessa holding, é a lei maior dessa empresa, que ela precisa estar muito bem alinhada. Ele fala que inclua cláusulas como administração por você ou outro gestor, a restrição à venda de cotas sem aprovação, isso é bem interessante, a proteção das cotas doadas, usufruto, reversão e comunicabilidade. O ChatGPT está bem por dentro de um bom planejamento sucessório e dá boas respostas até bem assertivas. E pulando aqui para o próximo passo. A constituição da empresa tem de realizar um registro na junta comercial e também a obtenção, a abertura do CNPJ, receber a numeração do CNPJ daquela empresa. E um ponto que ele não fala aqui quando comenta sobre a constituição da empresa é que a partir da abertura dessa empresa, a empresa terá de ser acompanhada por um contador. Então é um custo que tem que ser levado em consideração a partir da abertura dessa empresa. Quinto ponto, a transferência dos imóveis para a holding, a avaliação dos imóveis, a escritura pública de integralização de capital, o registro da transferência em cartório de imóveis. Tudo isso daí também, a titularidade desse imóvel vai ser alterada, né? Aquilo que era da pessoa física passa a ser da pessoa jurídica, e isso tem custas e burocracias junto ao cartório. E o último ponto que ele coloca é o planejamento de doação das cotas. Você pode doar cotas para suas filhas em vida, com usufruto vitalício, cláusulas restritivas ou determinar a transferência das cotas por testamento, que é uma opção que coloca a transferência de fato lá para frente. Enquanto que a doação antecipa esse recebimento das cotas, o testamento ele prevê algo que irá acontecer no futuro diante do falecimento do testador. E é possível também estabelecer regras no contrato social ou em acordo de sócios. Olha, você vê que são respostas que são muito genéricas, né? É claro que eu, pelo menos, não esperaria uma resposta tão técnica do ChatGPT, até porque tudo isso daqui é assunto para um livro ou diversos livros. Então não tem como resumir todo o conhecimento de forma tão simplória. Mas eu estou aqui me colocando na figura de alguém curioso que pensa que o ChatGPT pode ajudar no planejamento sucessório da sua família. E ele coloca aqui um cenário prático resumido, né? Onde eu e a minha esposa a gente cria uma holding, integraliza 5 imóveis com um total de 5 milhões como capital social. Eu e a minha esposa teremos 50% de cotas de cada um. E eu, coloco aqui o João, né, doa 20% das suas cotas para cada filha, com usufruto vitalício e cláusulas de proteção. João e a esposa continuam administrando tudo.
E caso o João venha a falecer, o inventário se restringe às cotas restantes em seu nome. É aquilo que já foi doado, já foi resolvido, não precisaria ir para o inventário. E dependendo da estrutura, pode haver zero necessidade de um inventário judicial. É muito difícil que isso aconteça, normalmente sobra algum bem, algum ativo na titularidade da pessoa física do falecido, mas existe sim a possibilidade de uma necessidade, de zero necessidade de um inventário judicial. Ele passa aqui alguns cuidados importantes e também ainda se coloca à disposição para elaborar um modelo básico de contrato social de uma holding, ou um exemplo de cláusula de doação, uma simulação de TCMD ou ITBI. Mas o que eu queria concluir aqui é que o chat, ele inclusive entregou respostas bem assertivas, bem alinhadas com aquilo que a gente sempre comenta aqui pelo nosso canal, comenta em reuniões com os nossos clientes. Mas uma observação que é interessante de se fazer é a seguinte, é que o chat ele nos entrega respostas certas, mas um trabalho fundamental para se ter um bom planejamento sucessório é realizar perguntas assertivas. E isso o chat ele não conseguiu nos entregar. É trabalho do advogado, de quem vai lhe assessorar em um serviço como esse, realizar perguntas importantes sobre a sua família. Quais são os interesses, se existe algum filho, alguma filha com necessidade especial que você pretende beneficiar melhor, ou algum filho que tem uma personalidade mais forte que talvez não possa conduzir aquela empresa, que em contrapartida existe um outro herdeiro que tem uma maior aptidão na administração do negócio. São diversas as particularidades que é papel do advogado que lhe acompanha o planejamento sucessório realizar a pergunta certeira para que a gente chegue a um planejamento sucessório bem construído. O ChatGPT ele até funciona para tirar algumas dúvidas, né? Podemos dizer aqui que é um Google otimizado, entregando respostas bem elaboradas às dúvidas que nós temos, mas ele não consegue entregar um planejamento sucessório específico, porque ele não consegue fazer as perguntas assertivas. E com isso acaba lhe entregando uma resposta genérica, uma resposta acertada, mas uma resposta genérica que não vai servir no seu caso concreto. E existe uma preocupação muito grande aqui no escritório da gente entregar um planejamento sucessório que seja como uma luva, que se encaixe perfeitamente à sua mão, porque cada família merece ser tratada de forma individual. O planejamento sucessório ele não é uma receita de bolo e que ela precisa ser tratada com individualidade, analisando as particularidades do caso concreto. E é exatamente nesse sentido que o escritório Bastissá se coloca à disposição para entender as demandas da sua família e entregar um planejamento sucessório adequado à sua realidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like também nesse vídeo e compartilhe com algum amigo que possa se interessar por um assunto. Eu te encontro no próximo vídeo logo mais.